Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos a esse canal, o canal do Centro Espírita Nosso Lar, aonde nos encontramos nesse momento para realizar a tarefa da noite, nesse momento extremamente necessário a todos nós, o consolo e o esclarecimento que a doutrina nos traz. Mas antes que iniciemos a tarefa, nós vamos aqui fazer a leitura de uma mensagem do livro Pão Nosso, que se intitula Sempre Vivos. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. Jesus, Marcos, capítulo 12, versículo 27. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, que é a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui quanto aí só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. Então, com essa mensagem de Emmanuel, nós vamos iniciar a nossa tarefa, rogando as bênçãos do nosso Pai Maior, do nosso Mestre Jesus e da espiritualidade amiga em favor desse momento, para que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, sim aquelas que sejam para a edificação de todos os que estão nos ouvindo nesse momento, para o consolo, para o esclarecimento de todos. E em nome do nosso Mestre Jesus, vamos iniciar a tarefa de hoje. Muito bem, meus amigos. Inicialmente agradecendo aos amigos do Centro Espírita Nosso Lar por mais essa oportunidade de trabalho. Nesse dia, que é um dia que nos convoca a muitas reflexões, nós vamos aqui conversar sobre o medo da morte, as causas. E é um dia em que nós estamos homenageando os mortos. É um dia em que voltamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas preces, as nossas homenagens aos nossos entes queridos. Mas o Evangelho nos diz que estão mortos segundo a carne. Porque a morte, conforme nós entendemos e nos foi ensinada, em verdade não existe. Com essa destruição final, com esse acabar do ser, não existe. Mas, apesar da gente ter a certeza de que a morte existe, apesar de todos nós sabermos que um dia vamos morrer, que nenhum filho de Deus foi criado para se isentar desse momento, nós ainda sabemos muito pouco sobre ela, ou pelo menos buscamos saber.
Nós que já estudamos a doutrina espírita já temos alguns conhecimentos. Mas nem todos os que frequentam a casa espírita têm o interesse de buscar um aprofundamento, um conhecimento acerca dessa questão. E principalmente quem não tem o conhecimento da doutrina espírita. Então esse tema morte é um assunto assim que não interessa muito a muitas pessoas. Se quiser estragar um momento que estejam todos alegres, alguém fala de morte que já se diz, poxa, vai estragar tudo aqui. Ninguém quer saber disso. No entanto, quando chega a hora, quando leva um dos nossos entes queridos, ou quando estamos na iminência dela, porque às vezes nós chegamos a momentos difíceis, de fases terminais, de doenças incuráveis, coisas dessa natureza, em que a gente tem por obrigação de pensar na morte. É o próximo passo. Já é o próximo passo para todos. Mas naquele momento nós estamos mais próximos. Então é quando a gente começa a querer saber da morte. Como é que é? Como é que eu lembrando, estudando hoje sobre esse assunto, e lembrando de um amigo meu que desencarnou um tempo atrás, muito jovem, muito cheio de vida, muito alegre, e que de repente se descobriu com um câncer numa situação já bem avançada. E ele, de repente, lembrou de mim. Não sei porquê, quando se fala em morte, as pessoas lembram de mim. E ele veio me procurar, queria conversar comigo, porque ele dizia que eu não consigo aceitar isso. Eu não consigo me ver dentro de um caixão trancado, eu vou sufocar. E eu dizia para ele, você não vai ficar preso num caixão. O seu corpo vai ficar ali, você vai se libertar. E ele não conseguia entender isso, como era que se desse essa libertação. E quando a doença avançou muito, ele foi para São Paulo fazer tratamento. Quando ele voltou, ele vinha tranquilo, vinha calmo, e ele me procurou e disse assim, Dora, eu perdi o medo de morrer. Eu disse, que maravilha, como assim? Aí ele disse, eu fiz um curso para aprender a morrer. Eu disse, um curso? Ele disse, sim. Eu passei por uma rua e vi um cartaz, um chinês, ensinando como morrer tranquilo. E eu disse, não, eu vou lá porque eu vou morrer, já sei, estou próximo de ir. E estou apavorada, então eu tenho que saber como é que é isso. E aí ele disse que foi, e chegando lá, o chinês foi ensinar ele a sair do corpo. E ele disse, olha, quando eu saí do meu corpo, que eu me vi, a minha matéria ali deitada, e eu livre, e eu saí, dei uma volta e fiz, e tudo, e depois ele veio dizer para mim, tá vendo? Você é esse que saiu, ali a sua vestimenta e a sua roupa, eu perdi completamente o medo. Então, às vezes, as pessoas precisam de uma experiência bem mais forte na vida para aprender, para querer saber, para buscar essas informações e trazer um conforto até mesmo nesse momento, perder o medo de morrer, como foi no caso do nosso amigo, que eu acabei de narrar. Mas alguns desses questionamentos, eles nos ocorrem. Muitas pessoas fazem perguntas que Kardec trouxe para nós essas perguntas. Lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 1, quando trata do porvir e do nada. Ele faz os questionamentos que nós fazemos aqui. Deixando a Terra, para onde vamos? Ele pergunta. Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? Quem não quer essas respostas? Porque não existe nada mais desesperador do que você perder um ente querido e dizer assim, acabou. Acabou aquele ser que eu amava, aquele ser que tinha tantos sonhos, que lutava, acabou. Como acabou? Como pode Deus criar um ser, permitir que ele conviva conosco, tenha suas experiências, conquiste o nosso amor, tenha as vivências que teve e depois some no mundo, não, nada, acabou, não tem mais nada para se sentir, para se viver? Então, a nossa essência diz que não consigo acreditar nisso. Tanto é que muitas pessoas que nem são religiosas, que nem se dedicavam a isso, quando perdem um familiar, muitas vezes chegam na casa espírita perguntando, será que dava para ter um contato?
Será que tinha como ter uma informação de como ele está, como ele se encontra? Será que é possível isso? Porque ninguém acredita que pode ser assim. Morreu, acabou. Mas, infelizmente, nos diz o nosso amigo Leon Denis que as religiões que deveriam nos preparar para esse momento, elas não... A gente imagina que a religião é uma conexão com o céu, né? Pelo menos assim eles se colocavam como sendo os representantes de Deus aqui na Terra. Eles não negam a imortalidade da alma, eles dizem que a gente sobrevive lá no mundo. Mas assim, duas situações, céu e inferno, foi o que a gente aprendeu aqui, como nós vimos no início aqui da mensagem de Emmanuel. Se você for bom, você vai para o céu. Se você não for, você vai para o inferno. As duas alternativas criadas. Depois se criou aí um purgatório para meio termo, para a gente queimar alguma coisa e seguir adiante, alguma coisa dessa natureza. Então algumas dizem que você morre e vai diretamente para o céu, ou você morre e vai diretamente para o inferno. Outras dizem que você vai dormir até o final dos tempos, para depois despertar e decidir se vai para o céu ou se vai para o inferno. Então melhor aquela, né, que diz assim, você vai direto, não precisa passar a eternidade dormindo para depois encontrar o rumo que vai ser feito. Mas isso são ensinos que as religiões trazem que não confortam, que não consolam, que não esclarecem. Eu sempre lembro de uma mãe que eu conversei certa vez, que ela perdeu uma filha. Ela dizia, eu perdi minha filha 15 anos, filha única, minha filha era um anjo de candura, nunca fez mal a ninguém, sofreu tanto, ela teve um câncer muito agressivo. E aí ela disse que procurou o padre, queria saber por que Deus fez isso com ela. E ela disse que o padre disse, minha filha, se conforme, é porque Deus quer assim. E ela disse, ele quer assim? E por que ele quis isso com a minha filha? Por que ele não quis com o marginal, que anda matando gente, que anda fazendo mal e tudo mais? Por que ele fez isso comigo? E ela saiu muito revoltada da igreja. E aí uma amiga levou para o atendimento fraterno na casa espírita e nós fomos conversar sobre a realidade do espírito, a necessidade de vivenciar esse tipo de experiência, a libertação que ela tinha, o amparo, o acompanhamento e tudo mais. E essa pessoa, depois que saiu, você percebia a diferença do olhar dela quando ela entrou para o atendimento fraterno, depois que ela saiu. Ela saiu assim, rejuvenescida, e ela sentou, e a amiga que estava do lado disse, e aí? Ela disse, olha, eu estou tão feliz. Ela disse que a minha filha não morreu, que ela está viva, que ela está sendo cuidada, que está tudo bem e tudo mais. Agora você imagina para um ser que está desesperado, meu Deus, como é que está minha filha nesse momento? Como mãe eu não estou próxima, eu não posso fazer nada, e recebe uma informação dessa, muito diferente de simplesmente porque Deus quis. Porque aí a religião apresentou um Deus terrível, um Deus zangado, um Deus que faz escolhas assim aleatórias e vai trazendo dor e sofrimento para as pessoas. Então, infelizmente, nós não encontramos esse conforto, essa consolação, nem nas religiões, nem nas universidades, como nos diz bem o nosso irmão Leon Denis, porque ninguém sabe, se você interromper uma aula, se você interromper um curso, qualquer coisa para perguntar para a pessoa sobre morte, as pessoas vão dizer, que é isso? Está interrompendo uma coisa, isso não tem nada a ver aqui. Nem se fala nisso. Ninguém está ali preparado para falar sobre isso. Eu lembro também de um médico que chegou a dizer que fez um curso de medicina e que ninguém nunca chegou para ele para explicar, para prepará-los para a morte. E quando dizia assim, morreu alguém, era um sufoco lá dentro. Quem vai dar a notícia? Porque ninguém sabia como se posicionar diante da morte. Então a morte assim foi colocada para nós como algo terrível, como algo assim assustador. E quem não vai ter medo disso? Mas Kardec vem nos trazendo na questão 941, falando sobre a causa desse nosso temor da morte. E ele diz que está muito relacionado a essa questão da nossa educação desde a infância.
aonde a gente é atemorizado com o inferno, aonde a gente é dito para nós que aquelas coisas erradas que a gente faz, e que a gente faz por ignorância, a gente sabe disso, aquilo ali vai nos levar para o inferno. Deus não vai ter pena de nós, não. E eu lembro de uma amiga que o seu neto chegou para ela e falou uma coisa lá, e ela disse, olha, ele disse assim, ela falou que tivesse cuidado, senão ele ia para o inferno. E ele disse, mas só por isso? Aí ela disse, sim. Eu disse, criatura, você é louca, como é que você coloca uma ideia dessa na cabeça do teu neto? Pelo amor de Deus, para freá-lo. Então, era usado até como isso, como freio, medo, terror. Só que quando cresce, Kardec diz, a pessoa começa a ter bom senso e diz, não tem sentido isso, de maneira nenhuma. E aí, o que acontece? Não existe nada disso, isso é só fantasia, não existe nada depois da morte, não existe vida. E corta o vínculo com essa ideia, não quer saber, não conversa, não fala sobre isso, não busca conhecer, não procura entender de maneira nenhuma. Mas, na sua intimidade, o medo está presente. Ele sabe que uma hora vai ter que ir. E aí, como é que vai ser com tudo que eu construí? Com minha família, vou deixar minha família, vou deixar meus bens, vou deixar isso, vou deixar aquilo. E aí a criatura começa a ter medo. Vou para onde? Como é que esse negócio do lado de lá, se aqui, será que existe mesmo? E aí o temor fica grande, né? Mas lá no livro O Céu e o Inferno, também na primeira parte do capítulo 2, Kardec traz uma informação bem interessante sobre esse medo da morte, porque às vezes a gente diz assim, espírita não tem medo da morte. Pois eu vou contar um segredo para vocês. Eu tenho medo da morte. Eu não tenho aquele medo de saber que a morte não existe. Eu não quero morrer tão cedo. Eu ainda tenho um apego. Eu ainda tenho gosto de viver. Então eu não quero morrer, não queria perder meus familiares, como todo mundo que está me ouvindo aqui, que está me assistindo. Agora, o espírita não teme a morte porque ele sabe que a morte não existe. Ele sabe que ele vai se ausentar da família, que ele vai se ausentar dos seus bens, que ele vai se ausentar desse planeta. Como o meu amigo lá do início disse assim, eu já sei que eu vou sair desse planeta para outro, que eu não sei para onde eu vou ainda, então eu já estou me despedindo de todos aqui. Então isso é ter consciência. E aí Kardec diz que esse temor é um efeito da sabedoria, da providência. Veja bem, a providência divina que nos colocou esse temor para que a gente não acabe a vida assim por qualquer coisa. Esse apego à vida por isso, porque é ainda uma consequência do nosso instinto de conservação. Para a gente se preservar, a gente temer tirar a própria vida. E veja bem, tantas pessoas ainda, infelizmente, faz isso. Perde esse temor e muitas vezes acontece o que nós sabemos aí, os números alarmantes de irmãos nossos retornando ao mundo espiritual pelas próprias mãos, por vivenciar estados de dor, de dizer aquilo que não vem ao caso, mas que a gente sabe, não é estado normal da criatura de maneira nenhuma. Então, foi colocado esse temor como um contrapeso, Kardec diz, um freio, que nos levaria a deixar prematura a vida por qualquer coisa, se a gente não tivesse esse temor. E aí eu lembrei que recentemente nós vimos aí na internet, que no dia 10 de outubro, veja como está recente, 2021, o Tribunal Constitucional de Medellín, na Colômbia, autorizou a eutanásia de Marta Sepúlveda. Ela foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica, uma doença grave, incurável, e ela passou a considerar que sua vida se transformaria em um tormento, pois acreditava que sua morte seria lenta e dolorosa. Então, ela não estava em estado terminal, mas ela sabia que chegaria a essa condição e ela entrou com um recurso e o tribunal disse sim. E dia 10 de outubro, ela encerrou a própria vida. Então a gente fica pensando, já pensou se não houvesse o temor da morte? Qualquer coisa era motivo para as pessoas desistirem. Porque mesmo tendo temor, as pessoas fazem isso.
sorrindo, como mostra lá a reportagem, ela sorrindo, disse que estava feliz da vida porque ia conseguir realizar aquilo. Pronto, encerrava a vida. Encerrava a vida. Veja o que é o desconhecimento da realidade espiritual do ser. A gente quer sair de um estado de dor, de sofrimento. O medo da dor foi maior do que o medo da morte. E, no entanto, a realidade desse espírito sabe Deus. Não vamos aqui comentar porque não temos a capacidade de julgar ou de saber. Mas a gente sabe que isso é fruto da ignorância do ser humano acerca da realidade espiritual. Soubesse dessa realidade, como ela se processa, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, não faria. Teria a calma, a resignação e aguardaria o momento próprio. Então, o livro do Céu e Inferno, nós temos aqui a informação de que isso vai deixar de existir quando nós compreendermos melhor a vida futura. Aí o temor da morte vai diminuir, porque nós teremos esclarecimento, como nós já temos hoje, de qual é a nossa missão aqui na Terra, qual foi o projeto que eu fiz, o que eu vim fazer aqui, para que eu estou aqui, por que eu passo por essas e aquelas dificuldades, porque um ser vai mais cedo, outro vai já com idade avançada, coisa dessa natureza. Então essa certeza da vida futura vai nos dar um norte, uma segurança, uma confiança, de tal forma que nós não vamos de maneira nenhuma abdicar dessa oportunidade e nem temer quando chegar o nosso momento. Vamos ter, porque a doutrina nos fala do reencontro que nós teremos com os nossos familiares ao chegarmos no mundo espiritual, que estarão nos aguardando. E nós temos essa certeza já, tantos contatos, tantas orientações, tantas informações que já tivemos, que os espíritos nos trazem, pessoas que tiveram a oportunidade de conversar com seus entes queridos que desencarnaram, sonhos, tantas oportunidades que nós temos, que nós vamos entendendo que não acaba essa relação. Ela fica mais difícil, mas é como se ele estivesse num país distante onde a gente não tivesse meio de se comunicar. Não tem a internet lá, não tem o telefone, então fica mais difícil. No momento em que encontra um acesso, de repente, uma comunicação pode se dar. Então, Kardec nos diz que para libertar-se do temor da morte é necessário encará-la sob seu verdadeiro ponto de vista. Só assim a gente vai deixar de temer a morte. Quando passarmos a encarar a morte no seu verdadeiro ponto de vista. É ter esse conhecimento da vida espiritual, é ter uma ideia exata de como se processa a vida no nosso mundo material e no nosso mundo espiritual. Nós tivemos aí uma época assim rica de consolo, de esperança, quando o médium Chico Xavier estava aqui. Morria um parente e as pessoas corriam para Uberaba, querendo ouvir uma mensagem de consolo, que Chico psicografasse alguma coisa. Quantas cartas, se a gente for buscar, que Chico psicografou, falando da realidade do mundo espiritual para pais, muitos deles nem espíritas, mas que se sentiam necessitados de buscar essa informação. Uma delas traz algumas falas assim belíssimas. Quando o espírito, se comunicando com a sua mãe, diz que morrer não significa acabar. Olha que maravilha. Eu não acabei, mãe. Morrer não significa acabar. Já estou começando a reviver. Quer dizer, já está se recuperando no mundo espiritual. A morte, um lado diferente, só isso. Essa informação o espírito passou para sua mãe. Tudo aquilo que parecia fim representou um grande começo. Então, até aquele espírito que achava que tinha finalizado tudo, percebeu que estava começando tudo. E ele trazia essa informação. Então, nesse momento dessa carta,
ela diz para sua mãe: este é um dia nosso, dia de amor, porque estamos novamente unidos por esse fio misterioso da palavra escrita. Então o Espírito está próximo, naquele momento se comunicando com seus familiares. E o consolo que traz aquela mensagem. Numa outra, o Espírito diz: tudo, mamãe, foi muito rápido. Um choque difícil de descrever, porque a gente não se despede do corpo sem desatar muitos laços e nem se desliga com muita facilidade do ambiente querido em que nos desenvolveu a experiência familiar. Então ele diz: foi rápido o meu desencarne, o meu desenlace, foi rápido. Eu não sofri, mas é um choque difícil, porque, como ele diz, ninguém se despede do corpo sem desatar os laços e nem se desliga com muita facilidade do ambiente, dos familiares. Porque Chico Xavier dizia que a saudade fere nos dois planos. Se é difícil para a família que ficou aqui, esse recompor-se, esse reconstruir-se, para o espírito também. Então ele diz: quando eu acordei, porém, escutava seus apelos, suas perguntas, suas aflições e suas lágrimas em forma de palavras e sons que me ecoavam por dentro do coração. Quer dizer, o espírito acordou aturdido porque ele ouvia o desespero da mãe, o apelo dela, as perguntas: por que, meu Deus, por que ele foi? E aí ela diz: sinto-me perdida, como quem se reconhece no hospital que não pediu e nem esperou. Os conhecimentos que trazia comigo me foram valiosos. Então ela tinha um conhecimento da vida espiritual e foi muito importante para ela naquele momento. Ela diz: quando vi o tio Orlando com aquele rosto sereno a fitar-me, ele que partira antecedendo-me na vida espiritual, creio por 11 meses, compreendi tudo. Então ela foi recepcionada pelo tio que tinha partido 11 meses antes. E ela já tinha um conhecimento da vida espiritual. Quando ela viu o tio, ela disse: eu estou no mundo espiritual. Eu desencarnei. Então veja o quanto é importante saber, o quanto é importante conhecer essas verdades. E essas cartas que Chico deixou confortaram e confortam ainda hoje. A gente não precisa ter uma carta de um familiar. Leiam as obras, leiam as cartas psicografadas e vão se identificar com o relato dos espíritos, com as situações vivenciadas, vão se confortar, porque essas mensagens, elas são ricas de muitas informações. E como nos diz Emmanuel, o correio do céu nunca se interrompeu. Nós nunca ficamos sem assistência espiritual, desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos, não cessou o Pai de enviar-lhe apelos através de todos os recursos. Então não estamos órfãos de informação. O que a gente precisa saber é que quando a gente morre aqui na Terra, a gente desperta no mundo espiritual. A gente nasce no mundo espiritual, como bem aquele Espírito disse: eu estou reaprendendo a viver. E Paulo, nessa epístola, na primeira epístola aos Coríntios, deixa claro: semeia esse corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. A semeadura do corpo animal é quando nós entregamos nosso corpo à terra. Esse ser que habitava aquele corpo não vai ficar na terra. Ele vai ressuscitar o seu corpo espiritual. Porque nós somos viajores do berço para o túmulo, do túmulo para o berço. Nós estamos sempre nesse ir e vir. Nós renascemos na terra e na espiritualidade tantas vezes quantas se fizerem precisas, nos diz o Espírito André Luiz. Esse caminho que nós iniciamos numa determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquela que precederam. Então nós estamos numa trajetória de vida e muitas vezes a nossa vivência de hoje está relacionada com as vivências que nós tivemos no passado. Tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente viveu, o espírito é herdeiro de si mesmo. Nós armazenamos isso no nosso espírito. Daí a gente muitas vezes tem conhecimento, tem informações, tem um entendimento maior do que outras pessoas. Não é porque nós somos melhores, não é porque Deus nos fez melhor do que ninguém. É porque nós já vivemos muitas experiências, já arquivamos muitas conquistas. E aí às vezes diz assim: meu Deus, como nós vimos aí
casos recentes de muitos jovens médicos que desencarnaram, a pessoa dizia assim, eu ouvi uma pessoa dizer, meu Deus, tudo perdido, tanto esforço para nada. Eu, como assim para nada? Aí ela disse, é porque, sei lá, meu Deus, tinha acabado de se informar, eu digo, quem disse que esse conhecimento não vai servir? É claro que isso não conforta muito, né? Mas esse conhecimento desse espírito, com certeza, vai ser importante no processo reencarnatório dele vindouro. E não foi por acaso que ele se despediu tão cedo da vida. Existem as necessidades do espírito, o mundo espiritual é muito complexo, a gente precisa realmente estudar, entender. Nós temos a codificação, nós temos os livros que trazem todas as informações para a gente entender, para a gente compreender essa realidade espiritual, que é a única certeza que nós temos. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de lado essas verdades, fazer de conta que não nos interessa, porque uma hora vai chegar. E aí vai ser importante a gente saber como se situar. Então, meus amigos, nos diz os Espíritos na questão 149, que após a morte, nós voltamos a ser espíritos, isto é, nós retornamos ao mundo dos espíritos de onde viemos, conservando a nossa individualidade. Então, nós somos espíritos vivenciando uma experiência na carne. Nós não somos essa matéria, nós estamos na matéria. Nós somos seres espirituais, nós somos criaturas de Deus. E Ele nos criou para a eternidade. Nós temos uma única vida, a vida do Espírito, desde que Deus nos criou. Essa vida que nós achamos que é única na matéria, como tem muita gente que diz, a gente só vive uma vez, é uma das vivências. É uma das experiências que Deus nos permitiu viver. Mas a vida verdadeira é a nossa vida espiritual. Então nós temos que estar atentos a essa realidade. E aqui, caminhando para o final, a nossa amiga Joana de Ângeles, no livro Morte e Renascimento, da obra Dias Gloriosos, nos diz: morre-se ou desencarna-se conforme se vive. Os pensamentos e atos são implacáveis tecelões que se responsabilizam pelo deslinde final que liberta o espírito do corpo. Então ninguém pense que ninguém se torna santo porque desencarnou. De maneira nenhuma. A criatura vai para o mundo espiritual como era aqui. Não existe esse pular de fases de maneira nenhuma. E aí ela diz, desse modo, a ocorrência terminal, encarregada de produzir a desencarnação, é resultado de todo o processo vivido durante o estágio orgânico. Então, quando o ser desencarna, ele vivencia aquele processo de relembrar a vivência, para fazer por ele mesmo, na sua consciência, um levantamento da sua experiência. Como é que ele se posicionou, onde ele falhou, o que ele deixou de realizar, coisas dessa natureza. Então, cada qual experimenta o curso libertador de acordo com o procedimento mantido enquanto encarnado, o que se lhe transforma em futuros programas existenciais. Então, aquela coisa do ser que estava aqui, tocando fogo no mundo, tocando terror, fazendo tudo que é de errado, morreu de estar na companhia do Pai. De que Pai? Está no reino dos céus. Não é tão simples assim. Como bem diz André Luiz, não é um simples baixar de pano, não. Nós temos que fazer valer a nossa experiência aqui agora, para que a gente tenha esse mérito de realmente desencarnar e descansar, e repousar para se refortalecer para o trabalho. Porque a imortalidade existe, mas ela, tal como a nossa vivência aqui na Terra, ela também tem muita luta. Se nós nos posicionarmos bem aqui, nós vamos ter o bem lá. Se estamos nos posicionando mal, nós vamos sintonizar com o mal lá também, do jeito que a gente sintonizava aqui. Não muda isso só porque eu desencarnei, só porque eu estou no mundo espiritual. Então, a maior prova dessa imortalidade nos foi dada por Jesus.
Para quem não acredita, isso é conversa de espírito, Jesus deu uma prova disso. Ele apareceu a Maria Madalena, a 2 discípulos na estrada de Emaús e aos 11 apóstolos. Depois que ele tinha abandonado o corpo. E depois que ele passou esses 40 dias entre os apóstolos, ele disse, agora eu me vou para aquele que me enviou. E aí ele fez uma pergunta bem interessante. E nenhum de vós pergunta, para onde vais? Vocês não querem saber para onde eu vou? Porque a gente pergunta hoje, para onde foi meu familiar? Onde ele está nesse momento? Como ele está vivendo? Jesus disse, pergunte, faça perguntas, queira saber para onde foi, queira saber como está, ore, faça seu auxílio espiritual para o seu familiar, para que quando também chegar a sua hora, você também tenha quem faça por você, você também tenha quem lhe acolha no mundo espiritual. Então, claramente Jesus deixou claro isso. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Então ninguém tenha medo da morte, não, porque nós não vamos ficar ao desabrigo. Nós não vamos ficar no sol e na chuva, não. Tem morada. Tem amparo. Tem irmãos queridos, tem familiares. Tem tantas situações maravilhosas nos aguardando no mundo espiritual. Mas a gente precisa se assenhorar dessas informações. Então, se você não conhece ainda a codificação, faça um esforço. A internet tem todos os livros, livrarias tem todos os livros. Hoje está muito fácil saber da vida espiritual, saber dessa questão da morte. Eu acredito que nenhuma doutrina tem mais informações do que a doutrina espírita sobre essa questão. E então hoje, 2 de novembro, vamos refletir. Vamos refletir. Por que eu tenho medo da morte? Né? O que eu posso fazer para deixar de temer tanto? Ter pelo menos uma certeza, como me conduzir, como fazer melhor. Porque se eu tenho medo de viajar para o exterior, quando eu souber qual o meio de transporte que eu vou, onde eu vou me hospedar, que eu tenho dinheiro suficiente, que isso, que aquilo, eu vou tranquilo. Da mesma forma é a nossa passagem para o mundo espiritual. Então, meus amigos, encerramos aqui a nossa conversa sobre esse tema que, como vocês viram, não é tão ruim de se conversar, né? A morte, ela tem uma faceta muito bela. Não é essa coisa feia que nós aprendemos, não. Tem muita coisa bonita para a gente conhecer, para a gente saber, para a gente entender. E aí, com certeza, vivenciar melhor esses momentos que todos nós vamos passar um dia. Todos nós vivenciaremos esse momento e, se Deus quiser, com fortaleza, com ânimo, com disposição, assim esperamos. Então vamos agradecer a Deus, à espiritualidade amiga, ao nosso Mestre Jesus, que nos trouxe esse Consolador, que nos consola, que nos esclarece, e que nós possamos fazer por merecer cada vez mais o amparo e a assistência desses nossos queridos irmãos que se encontram no mundo espiritual trabalhando e assistindo a todos. Que as bênçãos de Deus envolvam a todos os nossos irmãos em humanidade e que a luz divina se faça em todos nós. Muita paz, muito obrigado, uma boa noite a todos.